Coringa de 2019 é considerado por muitas pessoas um filme que romantiza a violência. Mas por que será que outras produções não são rotuladas do mesmo jeito? Scarface, Poderoso Chefão, Arcane, outras histórias com versões diferentes do Coringa, algumas bem piores do que essa, todos personagens bem violentos, e todos muito admirados por muitas pessoas. Afinal de contas, a questão é o personagem ou como o filme escolheu contar a história deles? E o filme? Ele romantiza a mesma violência ou ele só retrata com realidade uma situação que é bem mais comum do que parece no nosso dia a dia? Que são pessoas que cultuam indivíduos agressivos e violentos. Lembrando que a gente está falando de um filme de vilão que causou uma baita de uma expectativa e que lotou os cinemas, hein? Eu quero dar um pitaco sobre como a narrativa imparcial do Joker, e eu vou explicar o que eu quero dizer com imparcial, pode ter sido motivo para muita gente ter torcido o nariz pro filme, achando que isso é algum tipo de romantização. E também quero falar como as narrativas de filme nos fazem amar e odiar personagens, independente de quem são ou do que fazem. E como isso nem é tão difícil assim, basta só mudar alguns pequenos detalhes. Mas antes, se você puder curtir o vídeo e se inscrever, você me ajuda demais. O Joker, o Arthur Fleck, ele é ruim. No início do filme você até pode ter uma certa simpatia por ele, porque mesmo se tratando de um vilão bem famoso, por um tempo a gente esquece disso. Ali no começo ele aparece pra gente mais como um outro pobre coitado que sofre num mundo injusto, que muitas vezes é individualista e desigual. Mas ao longo da história ele vai mostrando o outro lado dele, o negativo, e daí a gente lembra de quem o filme tá falando e começa a se afastar dele. Até que em um determinado ponto, que eu não lembro agora de cabeça quem ele mata primeiro, se é o amigo do trabalho ou a mãe, eu acho que é a mãe. Mas enfim, daquele ponto em diante, se você tinha qualquer resquício de dúvida, fica claro que ele é só um bosta. Tá, mas então, qual o problema? O problema é que o filme ganhou um peso num determinado sentido que mesmo quem gostou dele pelos motivos certos, que obviamente não são cultuar o Arthur, é criticado como se estivesse passando pano pro bandido. O que é curioso, porque como eu falei, não é incomum ver pessoas admirando o Tony Montana, os Corleones, a Jinx de Arcane, um tal de Darth Vader. Claro que lá em Arcane a Jinx se redime, ou tenta pelo menos se redimir, e lá no fim, entre aspas, para corrigir o erro dela, ela se sacrifica. Pelo menos enquanto os produtores não acharem interessante trazer ela de volta à vida. Mas ela se sacrifica como uma forma de mostrar um arrependimento genuíno. Star Wars é um filme mais fantasioso, não é muito realista, e não é muito intimista em mostrar o lado ruim do Anakin. Isso se você considerar um genocida entrando numa sala cheia de crianças com um sabre em punho algo leve, claro. Scarface e o Poderoso Chefão têm críticas mais contundentes e um final mais direcionado para o trágico. Mas algum desses personagens, por tudo isso que eu falei aqui, deixou de ser violento? Deixou de ser do mal ou cruel? O Tony Montana e os Corleone não continuam sendo da máfia? Ou, usando um termo menos romantizado, membros do crime organizado? A Jinx não matou pessoas inocentes? O Darth Vader não explodiu planetas inteiros? E o que faz as pessoas não considerarem esses filmes romantização do vilão, mas o Coringa sim? O final supostamente apoteótico. Todos esses outros filmes acabam com os personagens morrendo, se arrependendo, ou com o filme passando uma sensação de fracasso. Talvez não aparentemente, mas internamente os personagens se sentem derrotados de alguma forma. Enquanto no Coringa, o fim, aparentemente, transforma ele num herói, num símbolo. E é aí que a gente entra no que eu quero falar. Primeiro vale dizer que o filme é um filme de origem, então não faria sentido o personagem ter um final definitivo aqui e agora, porque a gente ainda não tá vendo aquele grande vilão Coringa que a gente conhece. Aqui a história tá mostrando como ele surgiu. Se a história acaba aqui, então nunca teria existido o grande antagonista do Batman. Mas o mais importante que eu quero falar mesmo é como esse final que muita gente aponta como problemático talvez não seja para enaltecer o vilão, mas sim para trazer uma reflexão, que foi pelo menos o que aconteceu comigo enquanto eu assistia. E para explicar o que eu quero dizer, eu vou falar sobre a minha leitura pessoal do filme. Na minha interpretação, aquele final não é para romantizar a violência, mas sim para expor o problema que leva certas pessoas a aplaudirem atos violentos, mostrando como o povo, quando está cansado de apanhar, cansado da desigualdade e tudo mais, pode começar a flertar com imagens de figuras salvadoras. Algumas vão se apegar a imagens de santos e deuses, outros a imagens de super-heróis, outros ainda a imagens de justiceiros, o que fica muito claro, por exemplo, na admiração que muita gente tem pelo BOPE de Tropa de Elite. Na época, muita gente dizia que o povo, cansado de apanhar do crime, apoiou a violência policial retratada no filme. Mas se você é do povo mesmo, se você realmente faz parte do povo, você sabe que o povo tá tão cansado de apanhar da polícia quanto tá cansado de apanhar do crime. Claro que eu não tô colocando os dois grupos no mesmo patamar.
com todos os problemas estruturais, que são muitos e bem pesados, ainda existem bons policiais. E por isso que uma boa parte da população é contrária à violência, porque geralmente ela se manifesta exatamente em cima do mais pobre, do mais necessitado, do mais indefeso. Na grande maioria das vezes ela não resolve nada, pelo contrário, piora o problema. Então essas pessoas tendem a buscar outras formas de resolver os conflitos, evitando a agressão sempre que possível. Com exceções em casos específicos, claro, como se defender de um ataque ou lutar pela liberdade, enfim, coisas desse tipo. Por outro lado, já tem uma parcela da sociedade que enxerga exatamente na agressividade uma saída válida para várias situações. Não foi assim naquele caso do Luigi Mangione, que matou o dono do plano de saúde lá nos Estados Unidos? O plano de saúde é filho da puta? Claro que sim. Isso justifica a violência? Claro que não. Mas muita gente aplaudiu o que aconteceu, porque na cabeça dessas pessoas, aquela agressão foi um ato heróico de alguém querendo corrigir injustiças. Mas se a gente analisar, além do óbvio, isso ajudou no que a situação das pessoas que são prejudicadas pelo plano de saúde? Em absolutamente nada. Mas voltando pro Coringa, é isso que o filme mostra. Pessoas que ficam esperando surgir essa imagem de um salvador para ser seguido, mas que fazem muito pouco para ajudar de fato como parte de uma sociedade. São pessoas que abrem mão da sua responsabilidade esperando vir alguém para resolver tudo por elas. E como eu falei agora há pouco, assim como tem muita gente bem intencionada que acha que esse salvador vai ser alguém bondoso e justo que vem para fazer o bem, tem também uma outra galerinha com a visão meio distorcida que vai se apegar a imagens de revolucionários violentos. Um prato cheio para muito político por aí. Quantos não se apresentam como novo, como um símbolo de mudança, prometendo para essa galera a salvação através da punição e da força? E aquele final do filme é só um retrato realista e imparcial do que pode acontecer se alguém desajustado conseguir atenção suficiente para assumir esse posto dessa figura messiânica para essa galera específica. E talvez seja exatamente por isso que o filme tem incomodado tanta gente. Como se trata de um filme de um vilão muito popular, extremamente famoso, eu acho que muita gente esperava um filme com respostas prontas. Um filme que dissesse claramente quem tá certo, quem tá errado, como você deveria se sentir. E estaria tudo bem também se fosse, só que não é. O filme ele não romantiza a violência, mas ele também não a condena, ele simplesmente a expõe, de forma imparcial. É claro que toda narrativa tem um ponto de vista, e isso também não é um problema. Pelo contrário, na ficção isso é uma parte importante do jogo. Aqui a narrativa segue o Arthur, claro. Mas eu falo imparcial porque se você reparar, em momento nenhum o filme escolhe o que te mostrar e o que omitir. A gente vê o Arthur tentando se justificar, mas tudo que ele fez tá ali na tela pra gente. Mesmo os delírios dele lá com a vizinha são desmentidos em certo momento. Por isso que eu fiquei com essa sensação muito forte de que o filme escolheu não assumir esse papel de liderar o nosso julgamento. Ele coloca a situação ali na nossa frente de forma crua, desconfortável e sai de cena, para que a responsabilidade de julgar o Arthur e as ações dele seja nossa. Percebe como o filme começa criando empatia, mas não para passar pano pro Arthur, mas para deixar claro que ele não nasceu vilão, ele não caiu na terra de paraquedas e falou, pá, agora eu vou tocar o puteiro. Ele é uma pessoa comum, cheia de problemas comuns que todo mundo vai reconhecer, inclusive eu e você. A partir daí, o filme começa a mostrar as atrocidades que ele comete, mas de novo ele se recusa a dizer como você tem que se sentir. Ele mostra como vários outros personagens reagem ao Arthur, mas sem tentar te fazer pender nem pro lado nem pro outro. É mais ou menos como se uma pessoa fosse filmada fazendo algo errado e tentasse se explicar pra gente. A gente tá ali ouvindo a versão dela, mas do lado tem a imagem para contrapor. E aí a gente pode tirar as nossas próprias conclusões. Porque no momento que a narrativa começa a te guiar demais, ela começa a fazer exatamente a mesma coisa que essas figuras salvadoras fazem. Oferecer explicações simples, caminhos fáceis, respostas prontas. Porque pensa um pouco. Se você aceita ser guiado pela narrativa sem questionar nada, você acaba não ficando tão diferente assim do pessoal que o filme retrata, entregando seu senso crítico para qualquer símbolo que prometa sentido. O problema começa quando a narrativa vira uma verdade absoluta, quando a gente para de julgar as ações dos personagens e começa a repetir as conclusões que a própria história está sugerindo, porque daí a história deixa de ser uma reflexão e passa a ser uma ferramenta de controle midiático. Lembra que eu falei que nem é tão difícil assim mostrar como as narrativas manipulam a gente? Basta a narrativa, seja filme, jornal, o que for, focar mais nesse detalhe do que naquele, mostrar um pouco mais disso do que daquilo e pronto. Você hoje já acha completamente normal uma coisa que ontem era abominável. O Coringa é desprezível. Isso não tem discussão. Mas eu, por exemplo, já acho o Darth Vader muito pior. Ele literalmente explode planetas inteiros, com tudo e todos que estão lá dentro. Ele não deveria ser admirado, a gente sempre deveria torcer contra ele.
Você pode ver que, curiosamente, muita gente que gosta de Star Wars solta o cachorro toda vez que vê alguém fazendo a famosa saudação romana na internet. E parecem ter esquecido que o Darth Vader é uma alusão a uma figura bem famosa da nossa história. E se o contra-argumento for que Star Wars é uma aventura mais leve, isso só comprova que eu tô falando de como a narrativa te faz gostar de indivíduos tão ruins quanto o Arthur, ou pior, sem você nem perceber. Em Lolita, a narrativa fala de um romance, de uma paixão, a história fala de uma coisa um pouquinho diferente. Mas se você caiu no papinho do narrador, a culpa é sua, não é do livro, que nunca escondeu nem aprovou nada do que o protagonista faz. Por isso que é muito importante a gente não confundir a história com a narrativa. A história é o que aconteceu, a narrativa é como você ficou sabendo do ocorrido, o que inclui quem te contou. Tem histórias inclusive que brincam com essa facilidade de sugestionar o público de forma brilhante. Veja pelo Dredd, que é um fascista autoritário que gera fascínio em quase todo mundo, ou Tropas Estelares. Não vai me dizer que você ainda acha que os humanos eram os heróis no filme. Vale deixar uma coisa bem clara aqui. Ser mais agradável de acompanhar em tela, achar o vilão o personagem mais interessante da história, gostar de ver ele em cena, seja pelo visual, pelo estilo, pelo que for, é completamente normal. O Darth Vader tem um visual que realmente é impressionante. O Gaston, pra mim, é o melhor personagem de Bela e a Fera. O Hans Landa, Hannibal Lecter, tem vários vilões que são magnéticos, que são atraentes. Afinal de contas, ainda se trata de uma ficção, com todo um esforço de diretores, atores, interpretação e tudo mais. Mas esse interesse, esse deslumbramento, não pode fazer você ignorar as ações do vilão. E se você acha que isso não acontece com você, pense um pouco, porque talvez daí fique até mais fácil de provar. Eu posso mostrar como a mídia dita quem a gente deve amar e odiar nos próprios filmes que eu já citei aqui, usando como, por exemplo, a redenção do Anakin Skywalker. Que diferente da Jinx, que tem lá um período nebuloso em que ela toma decisões erradas, terríveis e problemáticas, mas que logo depois tenta se corrigir, mostrando, como eu falei, um arrependimento genuíno, verdadeiro, o que nos faça talvez pegar um pouco mais leve com ela, o Anakin passou décadas e décadas tocando terror, cometendo mal extremo a sangue frio. E uma boa ação no fim do filme, que nem é lá uma grande boa ação assim, porque quando cai a ficha ele basicamente só defende o filho dele que está sendo atacado, mas bastou essa boa ação e aquela visão meio angelical dele no fim do filme para ser o suficiente para quase todo mundo guardar uma imagem quase benevolente dele. Até mais novinho e bonito ele ficou. Tudo bem, o que ele fez acabou ajudando, mas então a gente perdoa tudo que ele fez, esquece, tá tudo certo, não, tranquilo, deixa pra lá, faz nada não, pô, agora eu quero a camiseta dele, vou usar a camiseta desse cara, e as desgraças dele, que desgraça, que desgraça, nem vi nada. Se você quiser sair da ficção, a gente pode ir para os noticiários, onde muita gente apoia guerras, invasões e tudo mais, sem saber de fato se a justificativa que os políticos usam para essas ações e que a mídia repete são realmente verdadeiras, sem nem sequer cogitar ouvir o outro lado da história. Mas eu prefiro ficar na ficção mesmo, onde a gente pode falar de um outro aspecto muito mais popular, comum e repetido das narrativas de filmes: super-heróis e policiais. Não existe um grande incômodo com filmes ou séries policiais que mostram investigadores realizando interrogatórios opressivos ou abusando do poder. Poxa, mas eles estão batendo no bandido. Nem sempre. E mesmo que fosse, isso não te fez gostar ou torcer pelo policial que quebrou a cara do Michael. Não te fez questionar o Toretto quando ele matou aquela porrada de policiais no Rio de Janeiro. Nem passou pela sua cabeça que talvez alguns ali fossem honestos? Nem que seja um? Voltando pro assunto principal aqui do Coringa, aquele momento específico do metrô. Ele fica com raiva quando vê aqueles 3 caras assediando a menina e começa a rir, e por isso começa a ser espancado por eles. Que inclusive é pra mim a parte do filme onde fica mais clara essa transição do Arthur de alguém que a gente tá tentando entender pro Arthur que é notoriamente um cara problemático. Principalmente quando ele mata o terceiro cara, porque ali ele e a garota já estavam completamente fora de perigo. Mas vamos fazer uma reflexão sincera. Se essa mesma cena tivesse num filme do Dredd que eu falei agora de pouco, ou do Justiceiro, a interpretação dela não seria completamente diferente? As pessoas não seriam muito mais tolerantes com o protagonista? E se eventualmente o filme sugerisse ou questionasse as ações do protagonista como violentas ou exageradas? Vadiagem, 3 semanas nos cubos. Você ia refletir sobre o assunto ou ia falar que o filme tá passando pano pro bandido? Só que agora com a narrativa invertendo os papéis e os 3 caras passando a ser o bandido. Pra fechar o assunto, como eu falei, Joker não romantiza a violência, nem o criminoso. E também não critica. A cena final lá com a galera mascarada não é uma celebração do Coringa, mas sim uma visão realista de uma sociedade doente. O filme não tá falando
olha, o Arthur é um herói, sigam ele. O filme tá falando, essa é a figura perturbada que surge quando a sociedade falha em todos os níveis. E essa é a legião de disfuncionais que surgem de parte da sociedade desesperada por um símbolo para glorificar. O filme não tá oferecendo respostas fáceis. Ele está forçando a gente, espectador, a fazer uma reflexão desconfortável sobre empatia, responsabilidade individual, falhas coletivas, a atração perigosa de algumas pessoas pelo caos como resposta à corrupção. O problema é que quando a narrativa do Joker deixa as pessoas se posicionarem por conta própria, ela acaba revelando as contradições e os preconceitos de quem assiste o filme. Porque sem maquiar as coisas, deixando tudo ali à vista, ele lembra, para quem quer ver um filme de vilão, para ver a queda dele lá no final, que para existir uma queda, precisa antes existir uma ascensão. Que antes de ver com muito prazer o clímax do filme com o herói dando porrada no vilão, tem todo um período que a gente esquece, ou que o filme mostra de maneira amenizada, em que o vilão causou muita dor e sofrimento. Joker não é uma história romantizada de um vilão, é uma história sobre como e por que a sociedade cria seus vilões e seus heróis. Lembrando que isso aqui é uma visão pessoal minha interpretação do filme, então se você acha que tem alguma besteira, se você discorda, se você acha alguma coisa diferente, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum, inclusive se quiser comentar é sempre muito bem-vindo, porque ajuda muito também, né? Então, valeu por assistir e um abraço.